Olá, meus queridos. Vamos ter uma live muito gostosa hoje, falando sobre a família e as ordens do amor. Então, se você se interessa por esse assunto, seja bem-vindo. Comece a mandar aí os convites para os seus conhecidos. E nós vamos ter um bate-papo gostoso hoje com o Gilberto, que é meu marido. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto das constelações familiares. Vou mandar os convitinhos aqui para a gente poder começar. Achei esse louvor aqui, antigo, gostoso, falando sobre esperança. É muito bom. Olá, boa noite. Mande aí os seus convites para os seus amigos, conhecidos, para a gente poder ter esse bate-papo gostoso hoje, falando sobre a família e as ordens do amor. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, do papel de cada um de nós na família, e o quanto isso impacta quando nós estamos no nosso lugar, ou no lugar do outro, né, quando a gente está ocupando um lugar que não é nosso. Vamos começar. Gilberto, quer se apresentar para quem não te conhece? Então, boa noite para vocês. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou psicanalista Gilberto Alves. Com muita honra, eu sou esposo da psicanalista Miriam Alves. Nós trabalhamos juntos e dividimos aí os atendimentos, as produções, as lives. E seguimos aí nessa caminhada de ajudar pessoas a encontrarem o seu equilíbrio emocional e familiar. Então, estou muito contente hoje de participar com vocês e espero que seja um tempo de muito aprendizado e que a gente possa, nesse caminho aí pelas constelações, nos encontrarmos aí também, cada um dentro da sua realidade, né? Falando só um pouquinho sobre as constelações, muita gente tem dúvida, pergunta o que é constelação. Ele é um método terapêutico, é muito gostoso de fazer, muito traz muita clareza para a gente em relação à nossa família, em relação ao nosso papel, em relação ao lugar que a gente está ocupando na família. Muitas vezes a gente está pegando o lugar do outro sem perceber, né? Principalmente nós mulheres, nós acabamos pegando o lugar do nosso esposo. Nós vamos, no decorrer da nossa conversa aqui, você vai entender o que é isso de pegar o lugar do outro, né? Sair do seu papel para estar no papel do outro, isso se torna pesado para a gente. Quando eu faço aquilo que cabe a mim, é confortável, é gostoso, é mais leve. Agora, quando eu estou fazendo algo que pertence ao outro, eu começo a trazer peso sobre a minha vida. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre leis que regem, né? Não só a nossa vida, mas o universo todo. O Gilberto vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa questão de princípios. Então, fundamentando o que a gente pretende que seja o nosso assunto de hoje, é preciso que a gente volte lá no princípio da criação. Então, o universo todo foi criado e é sustentado por leis, princípios. E esses princípios são universais e atemporais. O que isso quer dizer? Significa que esses princípios precisam necessariamente serem observados em todos os lugares, por todas as pessoas e em todas as eras. Então, um princípio universal, por exemplo, valeu para um homem que viveu antes de Cristo, para as pessoas da Idade Média, para as pessoas do século passado, para nós hoje e enquanto esse mundo for mundo. Vale para todas as pessoas, sem distinção de credo, de nacionalidade, de faixa etária, de classe social. Isso é universalidade. E atemporal porque em todas as eras, não é? Todas as eras em que sentido? Desde que o homem pisou nessa terra, e enquanto durar aí esse tempo do homem na terra. Então, todo o universo foi criado obedecendo leis e princípios. E cada vez que um princípio, uma lei é quebrado,
ocorre então uma desorganização no sistema e assim sempre haverá consequências. Quando eu cito esse exemplo, eu sempre me lembro de quando eu era criança, eu imaginava que se eu pulasse da árvore com o É. guarda-chuvas aberto, eu iria flutuar no ar como se eu estivesse com um paraquedas. Mas eu não sabia Hum, naquele tempo que eu estava quebrando a lei da gravidade. E aí, uhum. então, a lei da gravidade me ensinou da pior maneira que essa experiência não funciona muito bem. Aí que entra aquela frase, né? Sempre que um princípio é quebrado, né? Ou ignorado, sempre vai haver consequências, né? Então, assim, por mais que eu ignore isso, se eu pular, né, de uma árvore, eu vou cair. Se eu pular de um prédio, né, o que vai acontecer? A lei não vai mudar porque eu tenho ignorância sobre isso, né? Então, o princípio foi quebrado, a consequência vai vir, né? Isso aí é fato para todos nós. E é tão fácil de identificar e compreender isso, porque vamos ver, por exemplo, no ecossistema, né? Vamos imaginar um lugar onde havia muitos ratos. Onde existem muitos ratos, provavelmente vai haver muitas serpentes, porque as serpentes se alimentam de ratos. Mas vamos imaginar que alguém interfira naquele ecossistema e extermine os ratos. Essas Porque, serpentes não vão ter com o que se alimentar. Ou elas vão ter que uhum, mudar a sua dieta alimentar, ou elas vão simplesmente desaparecer. Então, isso acontece com todo o sistema no universo, com as correntes marítimas, com a temperatura da água dos oceanos, com o equilíbrio ambiental, o desmatamento, a poluição. Então, a Terra já está sofrendo pelas sucessivas quebras de leis e princípios que regem o universo. Então, uhum, isso se aplica a todas as coisas. E nós uhum. estamos vendo também, né, por conta dessa pandemia, princípios sendo quebrados, e aí as consequências vêm rapidamente. Né? É assim que funciona, infelizmente. E na questão da Exatamente. família, não é diferente, né, amiga? Com certeza não. E entrando um pouquinho, então, já no nosso assunto aqui, falando, né, das constelações, Bert Helling, né, foi o criador das constelações familiares. Ele faleceu ano passado, com 93 anos, se eu não me engano, em setembro. E ele foi um missionário cristão, né, durante muito tempo, entre os Zulus. E ali ele foi desenvolvendo vários trabalhos ali, ele foi percebendo um comportamento diferente dentro daquele povo. Ele começou a perceber uma dinâmica ali, que ele foi participando, né, dos momentos ali. Teve um momento interessante que uma pessoa pecou, fez alguma coisa errada, e eles faziam uma roda em volta dessa pessoa que pecou, e ele confessava o que ele tinha falado, o que ele tinha feito, e todo mundo da família trazia uma palavra de amor para ele, entendendo, olha, você errou, você se arrepende? Então começaram a aceitar ele, a abraçar, a incluir, não que estavam aceitando o erro que ele fez, mas estavam reconhecendo, olha, você quebrou um princípio, nós entendemos, nós te acolhemos, nós queremos te ajudar. Então, em cima desses momentos, ele foi construindo, né, o que nós conhecemos hoje de ordem do amor. Né? Nós vamos falar um pouquinho dessas ordens do amor, que são leis que regem, ou que pelo menos deveriam reger, né, as relações familiares. Né? Aqui é lógico que a gente está falando de família, mas essas ordens elas servem também para empresas, até mesmo nos tribunais agora estão sendo usados, né, a constelação familiar, nas escolas, né, para entender o lugar do professor, o lugar do aluno, o lugar do coordenador. Então, assim, todo mundo que estiver trabalhando, estiver envolvido num sistema com pessoas, essas leis, essas ordens, elas cabem completamente. Então, nós vamos falar aqui que quando uma dessas leis ela é quebrada, ela é ignorada, também acontece o que nós chamamos dentro da constelação de um emaranhado. É como se algo enroscasse, como se houvesse um nó, como se, imagine um rio que caiu um tronco de árvore e aquela água começa a correr por outro caminho, porque houve um impedimento ali. Então precisa ter uma limpeza, precisa remover aquilo do lugar.
Então, nós vamos falar aqui das ordens do amor, que são 3, né, que ele coloca aqui para gente. E a primeira delas é o pertencimento. Todos nós pertencemos a uma família. E como para nós é importante pertencer. O tempo todo nós queremos pertencer a uma igreja, a uma escola, a um grupo de amigos, nós queremos pertencer a um clube. Nós temos essa necessidade do pertencimento, porque desde o início nós precisamos resgatar isso, né? Na família, todos pertencem. E quando há uma exclusão na família, é onde entra o problema. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a consequência de uma pessoa que é excluída da família, quais motivos isso pode acontecer e por que que isso é importante olhar dentro da família e principalmente desse olhar da constelação. Exato. Todos os membros têm o seu direito de pertencimento numa família. Às vezes a literatura usa a palavra clã para determinar essa família mais ampla, né? Porque o sistema ele pega até a terceira geração, né? Os bisavós, os avós, os pais, os filhos e os netos, todos estão aí envolvidos nesse sistema que a gente chama de clã. E esse direito de pertencimento, ele precisa ser tão respeitado pelo sistema que sempre que acontece de alguém ser excluído, e nós vamos falar quem são e as razões, afeta todo o sistema do clã e pode afetar mais precisamente um e o outro que vai querer se posicionar a favor desse excluído, ainda que inconscientemente. Então, os excluídos podem ser, por exemplo, um doente mental que a família não aceita. Isso era mais comum antigamente, hoje não é tanto. Por exemplo, o síndrome de Down, ou alguém que tivesse um pequeno retardo mental. Então, essas pessoas causavam, principalmente nas famílias mais abastadas, um certo incômodo. Era como se eles tivessem vergonha de ter um filho nessas condições. E eles, muitas vezes, abandonavam esses filhos, muitas vezes eles davam para adoção, e quando eles criavam esses filhos, muitas vezes esses filhos eram escondidos dentro das casas, eles não tinham qualquer participação social, porque as famílias tinham vergonha de ter alguém, né, na família que fosse doente mental, porque aquilo representava um certo desconforto. Então, agindo assim, este membro torna-se um excluído, porque ele não é indesejado, ele não é contado entre aqueles aparentemente normais, não é? Um outro exemplo de excluídos são os que nasceram e morreram no parto, por exemplo, ou os que foram abortados. Travou um pouquinho. Não sei se Muitas vezes esse lugar vazio, ele fica necessitando que alguém preencha, então, este lugar. E temos também aquelas outras pessoas que, pelo seu comportamento ruim para a sociedade e degradante para a família, por exemplo, os adictos, os alcoólatras, os problemáticos, esses também muitas vezes são excluídos porque ninguém quer conviver com essas pessoas. Então, a família tem vergonha de dizer que ele faz parte daquela família, às vezes, quando encontram na rua, finge que não conhece, alguns casos também de deserdar, os pais muitas vezes excluem aquela pessoa na partilha da herança por conta disso. Então, toda essa exclusão causa lacunas no campo morfogenético, e aí essas lacunas têm que ser preenchidas de uma forma ou de outra, e o sistema se encarrega de fazer esse preenchimento de um jeito ou de outro, né? Passou um rabinho aí na frente. Você viu, né? E Mas ela tirou uma também, foto ainda. Gilberto, eu marquei aqui também pessoas assim que podem ser excluídas de alguma forma na família, assim, pessoas briguentas, pessoas que são encrenqueiras, aquelas pessoas complicadas. Então, assim, eu acho que todo mundo tem na família alguém
que, se não é excluído, se sente excluído, né? Tem pessoas que se excluem por conta Sim, própria. E tem aqueles que são excluídos por questões mesmo de briga, né? Então, assim, enquanto a gente fala aqui, talvez você pense aí na sua família, né? Quem são as pessoas, né, que podem estar sendo excluídas ou que foram excluídas aí na sua família? É a necessidade da gente reconhecer e trazer para perto, olha, essas pessoas fazem parte, elas pertencem a essa família. Como é importante para nós, né, pertencer a um grupo, pertencer à família, pertencer a uma igreja. As pessoas não, por mais que a gente esteja vivendo hoje isolada, a gente está vendo o quanto é difícil viver de forma isolada, né? é. Quanto é difícil a gente não poder estar junto com quem a gente gosta, fazer festa, poder abraçar. Então, o pertencimento é algo forte em nós, né? Nós precisamos resgatar isso dentro da nossa família. Então, se existe aquela pessoa que é difícil de lidar, como que a gente pode fazer para que essa pessoa seja incluída novamente? Você vai perceber que esses indivíduos, né, que foram afastados de alguma forma, né, por algum comportamento que não é normal, né, que a gente não considera normal, se essa pessoa foi excluída, de alguma forma, né, na constelação a gente vê essa tentativa o tempo todo de incluir esse comportamento dentro da família, de alguma forma, né? Então, vamos imaginar a pessoa que tem alguém que foi embriagado, a pessoa que era bêbada na família, né? O alcoólatra, que a gente conhece como alcoólatra. É difícil para quem convive o tempo todo, mas e essa pessoa é excluída. O que acontece na próxima geração? Vai se levantar alguém que, de maneira inconsciente, essa pessoa vai querer trazer essa inclusão. E o que que acontece com essa pessoa? Ela se identifica com esse ente que foi excluído. Então ele também começa a se embriagar, ou ele começa a se drogar, ou ele começa a ter outro tipo de compulsão. Mas é como se ele estivesse querendo compensar aquele que foi excluído. Então ele vem, né, de forma inconsciente, isso é lógico, a gente consegue perceber isso, que a pessoa não faz isso com consciência, é inconsciente. E principalmente crianças, né, quando tem pais separados, né, quando o pai vai embora ou quando a mãe vai embora, a criança ela fica ali com aquela falta. E aí pode até querer ocupar o lugar daquele que foi. E aí que entra o problema, né? Aí que entra o emaranhamento que a gente fala na constelação. Eu não posso ocupar o lugar daquele que foi embora, eu tenho que ocupar o meu lugar. E você citou aí, né, pessoas que foram abortadas ou crianças que nascem e morrem logo no nascimento e não são contadas na família. Né? Quando é perguntado para a mãe, quando é perguntado para a mulher, quantos filhos você tem? Ela fala só os filhos vivos. Ela não conta aquele filho que morreu, ou ela não conta aquele filho que foi abortado. E na constelação eu gosto muito de abordar essa parte, porque nós precisamos incluir, inclusive esses que foram abortados. Como que a gente faz essa inclusão, né? É reconhecendo, olha, fez parte da história, fez parte da família. E dependendo dos casos, às vezes a mulher perde a criança por alguns meses, ou até quando nasce e falece, tem até, faz o enterro, inclusive, e aí dá um nome para a criança, né? Registra isso no seu coração, aprenda, né, a incluir na família, de certa forma. Então, quando conta, conta com aquele filho. Então, hoje eu sei que eu não sou a terceira filha, eu sou a quarta. Mas até um tempo atrás eu imaginava que eu era a quarta filha, né? Hoje eu entendo que minha mãe teve um primeiro filho que ela perdeu, depois veio a minha irmã Marta, depois o Márcio, eu e depois veio meu irmão Luiz. Então, é gostoso você estar no seu lugar, você fica confortável no seu lugar. Muitas pessoas, né, de forma inconsciente, querem viver aquela vida que não teve oportunidade. Então, é complicado, às vezes, a gente entender, mas quando a gente olha e entende, olha, o abortado faz parte, mesmo que não nasceu. Conte, reconheça, inclua, diga que ele pertence, e cada um vai se encaixando no seu lugar. Isso é muito gostoso quando a gente faz, a mulher se emociona, a mulher entende. E quando isso é compartilhado de uma forma assim, fora da sessão, fora da terapia, às vezes as pessoas confundem
e pode pensar até em questão religiosa, achar que isso é espiritismo. Então, eu queria até que você abordasse um pouco essa questão aí, para tentar esclarecer melhor que isso não tem nada a ver com espiritismo, é uma questão de incluir na família, na memória, na história. Então, voltando um pouco à questão da representação, é interessante notar que, às vezes, aquele que inconscientemente quer fazer o papel do excluído, para, de alguma forma, honrar esse que foi excluído, ele mesmo, pelo seu comportamento, se torna um excluído, porque Sim, ele assume o mesmo comportamento. E aí acontece a perpetuação daquele comportamento. Por isso que muitas vezes nós vemos famílias que têm várias gerações de alcoólatras, ou famílias que têm várias gerações de pessoas viciadas em jogo, e assim por diante. É como se fosse um comportamento repetitivo, nas famílias. Por quê? Porque essa exclusão não foi trabalhada, não foi compensada. Né? Essa família não foi ensinada a olhar para os seus ancestrais e ver ali quem foi o excluído, por quê e por que esse comportamento vem sido repetido. Agora, muitas pessoas confundem o sistema e a constelação familiar com religião. Mas é preciso a gente fazer essa distinção. Por quê? Primeiro porque o Bert Hellinger, lá na década de 70, ele sendo um teólogo, ele estudou o comportamento das tribos Zulus muito mais do ponto de vista antropológico do que teológico, antropológico e filosófico, porque ele fez uma análise do comportamento social daquelas tribos e ele começou, então, a unir coisas e fazer essa percepção que não é nem paranormal, nem sobrenatural, ela é simplesmente sistêmica. Quando a gente diz que o clã, né, essa família maior, tem uma alma, na verdade, o Bertin está querendo dizer que, assim, existe uma força cultural e genética espalhada por todos os membros dessa família. E isso é perfeitamente compreensível porque você tem desde traços de aparência, cor dos olhos, formato do rosto, até comportamentos de personalidade mesmo, sanguíneo, colérico, enfim. Mas muito parecidos com os que vieram anteriormente. Então, já é o fato de que existe essa transferência de traços que fazem com que membros do mesmo clã sejam muito parecidos, não somente fisicamente, mas, né, também, às vezes, intelectualmente e traços de caráter, né, com outros que vieram antes. Por quê? Porque esses comportamentos são aprendidos no caldo cultural daquela família. Então, isso é uma coisa. Quando você extrapola essa questão da epistemologia, daquilo que se pode ser observado, e você espiritualiza isso, então você está, na verdade, tirando o contexto do análise da observação, que é social e antropológico, e elevando para um nível que não é o lugar dele, que é a análise espiritual religiosa. Então, de uma vez por todas, constelação familiar não é religião. Ela pode ser aplicada a qualquer pessoa, de qualquer religião e até aqueles que não têm religião, porque é simplesmente um deixa, sistema e é verificado socialmente, pois não. deixa eu ler aqui, tem a participação da Ana Ferreira. Boa noite, vocês são melhores terapeutas, eu passei por isso, acho que falando em relação ao aborto. Depois da terapia família, consigo falar do meu aborto sem chorar. Obrigada, Ana, dando o testemunho dela aqui. Se vocês estiverem nos ouvindo, quiser fazer alguma pergunta também em relação a isso, né? A gente vai abrir aqui no momento, você pode colocar sua pergunta e a gente vai, no decorrer aqui, a gente responde também. Então, o Agora, primeiro que nós falamos continuando, aqui, né? só para concluir o meu pensamento,
Embora a constelação não seja religião, nós podemos fazer análise a partir do ponto de vista bíblico, por exemplo. Então, Uhum. os mesmos princípios da constelação são encontrados na Bíblia quando nós analisamos, por exemplo, o comportamento das famílias que são narradas principalmente no Antigo Testamento. Aliás, já Uhum. pegando o gancho, né, nossa proposta é analisar na próxima live, do ponto de vista da constelação familiar, a família do rei Davi, que é assim um estudo muito Legal. interessante, e você vai ver que a constelação pode ser avaliada nesse sentido. Mas, mesmo assim, ela não é religião, não é uma abordagem religiosa. Pode Uhum. continuar. Ok, então só para deixar uma frase que você colocou aqui, né? Quando há os excluídos, então, pode acontecer de outro membro se comportar de maneira a chamar a atenção para ocupar o lugar do excluído, em honra a esse, né? Mas é um comportamento inconsciente. Aqui a gente pode pensar no papel do pai, por exemplo, né? Muitas pessoas não conhecem o pai, ou o pai, em um determinado momento, se separa da mãe, vai embora de casa, e aí aquele filho, ele se vê achando que ele precisa ocupar o lugar do pai. Isso de forma inconsciente. Aí aquele filho quer trabalhar, ele quer pagar as contas, ele quer resolver as coisas dentro de casa, assumindo o papel do pai, né? E às vezes a mulher acha bonito, gosta, né, de ver o filho se levantar e fazer tudo, mas na verdade ela está permitindo que o filho viva, né, no lugar que não é dele, no papel que não é dele. E aí esse problema vai ser maior depois porque esse moço ele vai se casar com alguém. E aí essa mãe não consegue soltar esse filho, porque esse filho é como se fosse o marido dela. Olha como que a coisa fica complicada. E é lógico, gente, é tudo também consciente isso. Só que aí esse filho se casa, mas ele nunca deixa a mãe. Ele ainda se comporta como se fosse o marido da mãe. Então é muito bacana quando a gente consegue fazer com que a pessoa veja isso. A pessoa reconhece, fala, poxa, é verdade, estou fazendo um papel que não é meu. E aí isso liberta, na verdade. A pessoa entende, ele olha, né? Por isso que a gente usa as frases da constelação. Eu não sabia, agora eu sei. Agora eu estou vendo isso. Eu não conseguia enxergar dessa forma. E quando eu consigo ver, então consigo tomar uma decisão. Eu consigo olhar para outro lugar, eu consigo começar um novo caminho. Então, até aqui nós falamos dessa lei do pertencimento. Olha como é importante pertencer. Quando existe essa exclusão, sempre alguém vai querer tomar o lugar do outro. E aí precisa ter esse olhar e entender, olha, esse não é esse o caminho. Isso vai te levar a ter problemas lá na frente. Então, né, não é todo mundo que tem a oportunidade, às vezes, de reconhecer, né? E vai levando uma vida assim pesada, difícil. E que bom, né, que hoje em dia nós temos esse recurso. Só para fechar aqui a questão do pertencimento, então, quando a pessoa toma consciência de que alguns elementos estão fora da sua posição e esse equilíbrio, então, é retomado e as pessoas, então, voltam ao seu lugar de pertencimento, essa recolocação afeta todo o sistema de maneira positiva, porque é um aspecto do emaranhamento que está sendo aí alinhado e consertado, né? Não existe coisa melhor do que numa família onde cada um está no seu papel de pertencimento, onde ninguém é excluído, ninguém é supervalorizado em detrimento de outro, né? Isso acontece muito nas famílias. Os pais juram de pé junto que não, mas eles Ah, é têm verdade. o filho preferido, às vezes tem a síndrome do filho do meio, não é? Então, o primeiro teve tudo, o do meio já foi meio que relaxado, aí o mais novo também já tem uma atenção especial, porque é o caçula. Então, toda essa dinâmica, né, das relações sociais precisam ser observadas. Mas falando um pouquinho, já que ele falou sobre. A avó voltou, né? Ele falou sobre irmãos, né? Tem o irmão do meio, tem o irmão caçula.
aí também, né, quando a gente não entende esse papel, geralmente, né, nas famílias, sempre pedem, né, para o irmão mais velho cuidar do mais novo, né, Uhum. nas famílias modernas é assim também. E cuidar, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando o irmão mais velho acha que ele é o pai do É. irmão mais novo. Então ele se coloca no lugar errado também, né? Então, o lugar de irmão é irmão, pai é pai, mãe é mãe, né? Então cada um no seu papel, As- cada um desenvolvendo o seu papel. Assim como a avó não é mãe, né? Hoje em dia também é muito Exato, aí comum também essa inversão de tem papéis. muitas avós que cuidam dos netos, né? E é importante, é tão gostoso isso, mas tem que saber, né, que tem aquela linha bem tênue mesmo entre o papel da mãe e o papel da avó, né? De não É. assumir na hora de a questão da educação, a questão de passar valores. Então, tudo isso é Uhum. bom ser bem conversado antes, né? Então, nós entramos agora na segunda lei que nós chamamos de hierarquia, né? Então, nós falamos do pertencimento e agora da hierarquia. É bem simples de entender essa lei, porque fala que aquele que vem primeiro, né, tem a primazia, né? Quem veio primeiro? Né? Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais, eles vieram primeiro. Então, quando eu entendo que eles chegaram primeiro, eu devo respeito a eles, né? Eu devo reverência àqueles que vieram primeiro, aqueles que abriram caminho, aqueles que conquistaram tantas coisas, aqueles que sonharam e foram abrindo caminho para nós, que chegamos depois. Então, nós vemos muito isso assim. No Japão, né, a gente percebe a, a reverência que eles têm com as pessoas mais velhas. Né? Essa questão da É. hierarquia para eles não é problema nenhum, de você respeitar aquele que é mais velho. Hoje em dia, né, quando as pessoas entram num ônibus ou em outro lugar que precisa dar lugar para a pessoa mais velha, as pessoas ignoram isso, não tem esse respeito com quem é mais velho, né? Então aqui ele aponta isso. Quando a gente chama de ordem do amor, então o amor passa pelo pertencimento, o amor passa pela hierarquia, né? É uma ordem que chega até nós. Então o pai vem primeiro, os filhos vêm depois, depois vêm os netos. Então é uma coisa tão simples que ao mesmo tempo a gente erra nisso, a gente erra na hierarquia, né? É. Aquele que é menor está mandando naquele que é maior. Então, se a gente pensar sobre os nossos pais, por mais que eu cresça, estude, me forme, eu sempre vou ser menor em relação aos meus pais, né? Eles sempre vão ser os maiores, eu sempre vou dever a eles reverência. Então, por mais que eu estude, por mais que eu me torne uma pessoa conhecida, isso não vai fazer diferença. Eles vão ser sempre os meus pais, eles vão ser sempre as pessoas com quem eu vou respeitar, com quem eu vou prestar a minha devoção. Então, é nesse sentido aqui que a hierarquia fala: aquele que vem primeiro tem a primazia, né? O respeito precisa vir para aqueles que vieram primeiro. Então, é bem bacana isso. E aí entra também essa questão agora, né? Quando as pessoas se casam, aí entra aí o sogro e a sogra. Eu queria que você falasse um pouquinho deles no papel também na família. A hierarquia é importante assim. Para nós que somos os povos ocidentais, nós temos dificuldades com relação a isso. Os orientais já têm essa cultura de fazer reverência aos mais velhos. Eu me lembro sempre de uma frase que foi atribuída a Albert Einstein, quando ele foi elogiado pelos as suas descobertas, enfim, e ele disse: eu estava vendo o horizonte porque eu estava em ombros de gigantes. Então, fazendo reverência aos que vieram antes e que construíram, então, a base para que ele pudesse olhar mais longe. É lógico que essa frase pode ser atribuída a muitas coisas, mas aqui cabe também esse exemplo. Nós conseguimos enxergar mais longe, porque, de certa forma, nós estamos em ombros de gigantes, que são os nossos ancestrais, nossos pais, os nossos avós, que nos deram, dentro do contexto em que eles viviam, daquilo que eles tinham disponível, de suas limitações, o melhor que eles puderam. Então, é Exato. importante isso que você citou, porque muitos filhos se acham maiores do que os pais, porque estudaram mais, têm empregos melhores, ganham mais, e muitas vezes têm os seus pais, os seus avós como pessoas ignorantes, atrasadas. Então, isso é um erro muito grande que prejudica as famílias, porque nós jamais poderemos ser maiores do que os nossos pais.
basta citar que eles nos deram a vida. Então, Exato. não tem como comparar essa dádiva. Por mais que a gente cresça, nós nunca mais seremos maiores que eles. E às vezes a gente encontra pacientes na terapia que têm um problema estacionado exatamente nesse ponto. Alguns que não conseguem prosperar, que têm tudo para alcançar o sucesso profissional na vida, de conquistar as coisas, mas ficam sempre travados e não entendem por quê. Inconscientemente, eles estão fazendo uma reverência inadequada aos pais. É como se o cérebro estivesse dizendo assim para eles: você não pode conquistar mais coisas do que o seu pai conquistou porque você não é maior que ele. Mas, na verdade, isso é um entendimento errado do que diz respeito a essa hierarquia. Não é? Você pode sim conquistar, prosperar, isso não te prejudica em nada no seu posicionamento no campo morfogenético. A questão é outra, a questão é de honra, de reverência, de reconhecimento. De quando chegar lá, né? Quando chegar nesse topo, quando chegar nessa conquista maior do que os pais, poder agradecer, falar, olha, eu cheguei até aqui porque vocês me deram condições, né? Vocês abriram o caminho para mim. Então, quando a pessoa chega nesse ponto de reconhecer, ela está honrando os pais, né? Não está desonrando de forma alguma, né? Porque o desejo do pai, o desejo da mãe é ver o filho crescer, é ver o filho voar mais alto, né? Pode perguntar para qualquer pessoa que é pai e mãe. Ele tem prazer em ver o filho prosperar. Então, essa questão da hierarquia, e ela tem um outro aspecto interessante também, porque no que diz respeito ao marido e à mulher, nós temos então essa horizontalidade das relações. Um não é maior que o outro. Então, essa hierarquia existe só dos avós para os pais, dos pais para os filhos, dos filhos para os netos. Mas do marido para a esposa, essa hierarquia não existe. Os dois têm a mesma grandeza, o mesmo tamanho no relacionamento. É importante pontuar isso porque nós vemos também inadequações nas famílias com relação a essa particularidade. Às vezes, o homem quer se colocar numa posição de superioridade, talvez por uma cultura machista na qual ele foi criado. Muitas vezes também dependendo da criação que a mulher teve, se ela veio de uma família ou de um clã de mulheres fortes, ela pode também tentar querer se sobrepor à autoridade do marido, mas a gente sabe que isso tudo são desvios, não é? São desvios de conduta, são papéis errados. Os dois têm a mesma grandeza dentro do relacionamento, então, no que diz respeito à hierarquia, a lei da hierarquia, não se aplica essa precedência com relação ao marido e à esposa. O Anthony escreveu aí, ele fala que ele prestou reverência à mãe dele hoje, abaixando para beijar a testa dela. Eu prestei reverência à minha mãe, abaixando para beijar a sua testa. Hoje não tenho mais ela conosco, mas o mesmo faço com a minha sogra, em forma de respeito. Olha que bonito. E o Anthony está fazendo aniversário hoje, viu? Parabéns, meu querido. Deus abençoe você por essa reverência aí à mãe e agora à sogra, né? Vamos passar para o equilíbrio, é isso? Agora é isso, equilíbrio. Tá bom, então vamos lá. Também conhecido como dar e receber. O que quer dizer isso? É que deve haver equilíbrio entre aquilo que se dá e aquilo que recebe. Está muito ligado com o que a gente disse anteriormente, né? Quando nós abrimos o nosso coração e a nossa alma para receber aquilo que os nossos pais nos deram e acolhemos isso, né, com reverência no nosso coração, nós estamos então agora de forma consciente recebendo o que vem deles. E aí nós podemos também, com alegria, dar um pouco daquilo que recebemos. Já viu aquelas pessoas que têm dificuldade de receber presente? Já. Você dá um presente para a pessoa e a reação dela
é até constrangedora para aquele que está dando, né? Ele fica pouco estimulado a repetir o ato, porque a pessoa não se acha digna de ser lembrada, não se acha digna de ser homenageada, e isso aí é uma coisa assim ruim, não é? O equilíbrio vem então para, de alguma forma, corrigir essa postura, não é? Não que deva haver, por exemplo, um sentimento de tentar retribuir os nossos pais por aquilo que eles nos deram. Porque, como nós já falamos, não existe como retribuir ou compensar aquilo que nós recebemos deles. Nós temos apenas que tomar aquilo que eles nos deram, reverentemente, e seguir o nosso caminho, a nossa estrada, né? Deixá-los com aquilo que é deles e seguir com aquilo que é nosso, não é? Porque nós não somos eles e eles não são nós. Então não é retribuição nem compensação, mas apenas um reconhecimento e uma honra em relação àqueles que vieram antes de nós. É isso? E isso, na verdade, também eu gosto muito dessa parte, quando a gente fala do equilíbrio, o dar e receber, nós temos que tomar a força do nosso pai, tomar a força da nossa mãe. E o que que é isso na constelação, né? O que que é reconhecer a força da mãe, reconhecer a força do pai, né? Eu costumo dizer que a nossa mãe é a nossa primeira casa, é onde nós moramos, né? A nossa primeira casa, nosso primeiro lar foi dentro da nossa mãe. E todo mundo passou por essa experiência, né? Todo mundo passou por essa experiência. Então, quando a gente fala de tomar a força da mãe, a mãe é aquela que amamenta, é aquela que abraça, é aquela que acolhe, é aquela que tenta passar segurança para o filho. Então, quando eu tomo a mãe, eu absorvo isso dentro de mim. E eu consigo ter sucesso na vida, porque eu tenho um bom relacionamento com minha mãe. Quando eu tomo o pai é aquele que nos leva para conhecer o mundo. Eu gosto muito de lembrar do desenho do Rei Leão, tem uma cena no desenho do Rei Leão, que Mufasa ele senta com o filho numa montanha e ele vê todo o vale. E ele fala assim, filho, um dia tudo isso vai ser seu. E é isso que o pai faz com o filho. O pai mostra o mundo. A mãe, ela quer acolher, ela quer deixar perto, ela não quer soltar. O pai é aquele que apresenta o mundo. O pai é aquele que coloca, né, o filho e apresenta. Olha, filho, a vida é assim. Muitas pessoas andam na vida com a força de um só dos dois, né? Principalmente quando existe separação ou morte antes, né, prematura, a pessoa segue a vida com a força da mãe, por exemplo, e ignora a força do pai, né? E quando nós fazemos a constelação, a gente faz com que a pessoa entenda isso. Olha, ela precisa pegar a força que vem da mãe, pegar a força que vem do pai, porque essa vida que você tem veio dos dois. E quando você tem essa vida que vem dos dois, e você reconhece que você é 50% mãe, 50% pai, você absorve aquilo que eles te deram, né, os valores que você pode absorver na sua vida, e você vai, então, para a vida com essa força, com esse reconhecimento, viver a sua vida, fazer algo de bom com a sua vida, com a vida que você ganhou dos seus pais. Então é muito gostoso pensar nesse equilíbrio, nesse sentido. Nós ganhamos a vida, e nós precisamos viver essa vida de forma plena, né? A Ana marcou aqui a primeira casa. Ok. Então nós falamos das três ordens do amor, do pertencimento, da hierarquia e do dar e receber, que é o equilíbrio. E quando nós reconhecemos essa força, né, do pai e da mãe, nós podemos ir para a vida. Eu queria ler para vocês algo que eu leio quando a pessoa faz a constelação. Eu acho bonito quando a pessoa, para tomar o pai, tomar a mãe, é reconhecendo, olha, quando a gente diz assim para o pai, pai, eu recebo de ti e de toda a linhagem masculina que você representa, a ordem, a comunicação, a socialização, a força e a vontade para conquistar tudo que eu quiser. Então, é isso que eu tomo do pai. E da mãe, eu reconheço da mãe, da linhagem feminina que ela representa, o amor que me gerou, a segurança, a plenitude da vida, o prazer e a alegria de viver. Quando eu reconheço isso no pai e na mãe,
eu me sinto plena, porque eu sou 50% pai, sou 50% mãe. Então é isso, meus queridos, eu vou finalizar aqui. Agradeço vocês que ficaram com a gente até agora. E na próxima semana nós vamos falar então da família de Davi, olhando para as constelações familiares. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.